Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Natiel Silva, de Biologia, e estamos aqui para falar de envoltório celular. Para que eu te fale de envoltório celular, você automaticamente pode pensar, ele vai falar de membrana plasmática. Mas lembrem, existe outro tipo de envoltório celular. E lembrem da importância dos envoltórios celulares, principalmente na membrana plasmática, pois se a célula não possui um envoltório, nós não conseguiremos diferenciar o que é célula e o que é meio. O surgimento do envoltório, ele está junto da história evolutiva do surgimento da membrana plasmática, do surgimento da célula. Então são assuntos fundamentais da biologia. E lógico, não é desde sempre que o homem conhece a membrana plasmática. Na verdade, o homem começou a entender a existência da membrana plasmática sem visualizar a membrana plasmática. Foram precisos microscópios ao longo do tempo muito mais potentes, digamos assim. Foram precisos microscópios ao longo do tempo de muito maior poder de resolução para que finalmente nós pudéssemos visualizar a membrana plasmática. Então, vários cientistas foram fundamentais ao longo de todo esse processo, como Robert Hooke, Antoine van Leeuwenhoek, Schleiden, Cevan, como Rudolf Virchow também, que foram pessoas fundamentais que com diferentes trabalhos em diferentes momentos conseguiram nos dar a ideia que nós temos hoje dos envoltórios celulares da nossa membrana plasmática especificamente. E esse conhecimento do envoltório celular, lógico que convergiu com um conhecimento mais apurado do que é a célula. E os trabalhos desse grupo de cientistas foram fundamentais para a formação da teoria celular. Natiel, e o que é essa teoria celular? Muito fácil de entender. É uma teoria que basicamente diz o quê? Que todo ser vivo é formado por célula, fácil. Segundo, que é na célula que ocorrem as reações fundamentais à vida e que uma célula surge a partir de outra célula pré-existente, né? Até existe a famosa frase omnicélula ex célula, né? Que uma célula surge de uma célula que existe anteriormente. Beleza? Nós sabemos que ao falarmos de célula, nós lembramos das partes básicas de uma célula. Membrana plasmática, que divide a célula do meio, que delimita a célula, que é responsável pela troca de substâncias entre a célula e o meio, entre outras funções, com as suas especializações e etc. Temos também o citoplasma, temos o núcleo e em alguns seres vivos temos as paredes celulares. Sim, eu disse em alguns, porque nem todos os seres vivos têm parede celular, como nós, seres humanos. Belezinha? Mas, meus amigos, se eu for te falar de membrana plasmática, você já pode escrever aí no seu caderninho agora. Todo ser vivo tem membrana plasmática. Todo ser vivo tem esse envoltório básico que delimita a célula e que dá condição da existência da célula. Todo ser vivo tem membrana plasmática em suas células. E a membrana plasmática, de uma maneira geral, após diversos trabalhos de diversos cientistas, foi aceito como melhor modelo para explicar a sua estrutura o modelo do mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson. E esse modelo diz basicamente o quê? A membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídio. Eu vou te repetir isso, que a membrana plasmática é formada por uma dupla, por duas camadas de fosfolipídio com proteínas tendo livre movimentação no plano da membrana. Esse é o modelo do mosaico fluido. Natiel, quer dizer que eu tenho proteínas ao longo da membrana? Sim. E essas proteínas conseguem se locomover? Sim, dentro do plano da membrana. Não é qualquer tipo de movimento. Mas o principal é você lembrar da dupla camada de fosfolipídio. Fosfolipídio, como o nome já fala, é um lipídio, porém ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Por isso que chamamos os lipídios de moléculas anfipáticas. Tem uma porção polar, que é a parte do grupo fosfato, e uma porção apolar, que é a caldinha de ácido graxo. A parte polar, o fosfato, fica uma para fora da célula e uma para dentro da célula. E a parte apolar
fica centralizada na membrana. Natiel, por que a parte polar é para fora e para dentro da célula? Porque são os ambientes à base de água. Então a parte polar tem afinidade com o meio aquoso do meio extracelular e do meio intracelular. Belezinha, galera? Massa demais. Então nunca esqueça o modelo do mosaico fluido. Porém, eu vou te falar das paredes celulares, que são um segundo envoltório para vários seres vivos. Por exemplo, em vegetais, em algas, a parede celular é formada por celulose, majoritariamente. Pode haver lignina também. Em fungos, a parede celular pode ser de quitina. Em bactérias, a parede celular pode ser de peptideoglicano. Natiel, animais não têm parede celular. Perfeito, já falamos isso anteriormente. Animais sem parede celular. E uma estrutura muito importante. Mas espera aí, galera. A membrana plasmática ela é repleta de funções. Sim, e ela é repleta de especializações. E essas especializações da membrana possuem funções muito importantes, como os desmossomos, que fixam as células umas às outras. São junções. Assim como temos também as zonas de oclusão, que fecham espaços entre células para que nada passe entre elas. Nós temos também as zonas de adesão, que também unem as células com substâncias adesivas, porém sem encostar a membrana uma na outra. Tudo bem? É fácil entender. Temos também as junções comunicantes. Natiel, comunicantes, comunicação? Sim, as células se comunicam. Sim, não no sentido de conversar, obviamente, mas trocar moléculas. Então as junções comunicantes permitem as trocas de moléculas. Isso é muito importante. Assim também como temos as microvilosidades, por exemplo, que parecem dedinhos, são projeções da membrana que ficam parecendo dedinhos. Quando eu tenho projeções, significa que eu tenho uma área maior. E uma área maior vai me permitir uma maior absorção de nutrientes. Natiel, se tu está falando de absorver nutrientes, quer dizer que essas microvilosidades estão em órgãos que absorvem nutrientes, que absorvem algo? Perfeito, você entendeu. Nosso intestino tem bastante microvilosidades, pois é um local onde teremos a absorção de nutrientes. Fica fácil entender desse jeito. Muitas doenças intestinais acabam destruindo as microvilosidades. E nós temos aí um problema de absorção de nutrientes e até mesmo problemas de desnutrição. Ok? Mas vamos seguir além das especializações da membrana plasmática, pois se a membrana divide a célula do meio, significa dizer que o que entra na célula e o que sai da célula, teoricamente, tem que passar pela membrana. Perfeito? Daí vem a história do transporte através da membrana. E você sabe, tem o transporte passivo, tem o transporte ativo. O passivo não gasta energia pela célula. O ativo gasta energia pela célula. O passivo acontece a favor do gradiente de concentração. O ativo acontece contra o gradiente de concentração. E eu vou te falar de forma bem simples para tu entender o que é esse gradiente de concentração, sem dificuldades. É como se a tendência natural fosse ir de onde tem mais para onde tem menos, visando um equilíbrio. Imagine um Fusca, um carro pequeno, com 10 pessoas dentro. É fácil que as pessoas queiram sair. É como se fosse a favor do gradiente, de onde tem mais para onde tem menos. Fica simples, né? Agora, se o Fusca já tem 10 pessoas dentro e eu quero colocar mais 3, eu vou ter que forçar, vou ter que fazer força, gastar energia para colocar de onde tem menos para onde tem mais. É como se fosse o ativo contra o gradiente de concentração. Fica fácil entender desse jeito. Tudo bem. E dentro do passivo, nós temos uma divisãozinha básica. Lembra da difusão simples e da osmose? São processos contrários. Se tu sabe de um, o outro é o contrário. Eu vou te falar
Difusão é a passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A osmose, ao contrário, é a passagem do solvente, que geralmente é água, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Vou te dar uma dica. Fixa uma frase: osmose é água do menos para o mais. Se você fixar essa frase, automaticamente você sabe o que é a difusão. Soluto do mais para o menos. São processos bem contrários. Tranquilo? Ah, Natiel, mas tem uma tal de difusão facilitada. Existe, mas continua sendo um transporte passivo. A diferença da difusão simples para a difusão facilitada é que na difusão simples as moléculas atravessam direto pela membrana, pela camada dos fosfolipídios. Na facilitada, a molécula atravessa a membrana pelas proteínas que existem na membrana. Essas proteínas servem como canais, como túneis. Algumas moléculas, devido ao tamanho, por exemplo, não conseguem atravessar a camada de lipídios. Então vão atravessar através das proteínas. Beleza? Então, difusão simples e facilitada, ambos são transportes passivos. E por fim, transporte ativo, que gasta energia contra o gradiente de concentração, colocar uma molécula de onde tem menor quantidade para onde tem maior quantidade. É superlotar o que já está lotado. Por isso que vai gastar energia. E o caso mais clássico é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio ou sódio-potássio ATPase, que é uma proteína que fica pegando o sódio de um lado da célula, traz ele para o lado oposto. Pega o potássio desse lado e traz de volta para o lado oposto. Ela fica trazendo o sódio e o potássio para os seus locais de origem, para manter a concentração ideal desses íons nos seus locais específicos, tão importantes, por exemplo, para a transmissão do impulso nervoso. Tudo bem? Então, o clássico de vestibular de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Existem outras, tudo bem, mas o clássico é a bomba de sódio e potássio. Meus amigos, eu espero ter lhe ajudado. Eu espero que você tenha aproveitado essa revisão, esse momento biológico. Eu te vejo por aí. Tchau!